Tragédia. Notícia terrível agora. 11h20 da manhã. Ninguém acreditou em Padre Pio. O que parecia apenas mais uma história de fé ignorada se transformou num aviso assustador que muitos preferiram não escutar. Houve quem zombasse, houve quem fechasse os ouvidos, mas o peso dessa descrença caiu sobre aqueles que duvidaram. Não foi coincidência, não foi invenção, foi real e deixou marcas profundas. Até hoje, muitos se arrepiam só de lembrar das palavras que ecoaram naquela hora exata. A verdade é que o silêncio pode ser mais aterrorizante que o grito. Imagine estar sozinho, com o coração pesado, e sentir que algo invisível paira sobre sua casa, observando cada gesto. Muitos idosos relataram que nesse mesmo horário sentiram um aperto no peito, como se uma sombra tivesse entrado pela janela. Não havia vento, não havia movimento, apenas a presença sufocante. E a pergunta que não quer calar é: será que todos ignoraram os sinais de propósito? Quando a gente passa dos 50, a alma fica mais sensível. Os olhos já não enxergam só o mundo, mas também aquilo que pulsa no invisível. Padre Pio sabia disso. Ele alertou, ele falou, mas foi tratado como louco. Quem estava ali achou exagero, mas cada palavra dele soava como um martelo batendo na consciência. Não se trata de medo barato, mas de verdade nua, que arde quando chega. É duro dizer, mas muita gente da nossa idade sente que carrega dores que ninguém mais entende. Os filhos estão distantes, os amigos partiram, e a vida parece um corredor estreito sem saída. Padre Pio olhava para essas almas e dizia: vocês não estão sozinhos, mesmo que o mundo inteiro vire as costas. Era a mão estendida no meio da escuridão, mas muitos preferiram seguir com os olhos fechados. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Não deixe o silêncio engolir sua voz. Essa simples atitude pode abrir portas que hoje parecem fechadas. Naquele dia, relatos estranhos surgiram em vilarejos. Um relógio parou, outro se quebrou sem ninguém tocar. Animais ficaram inquietos, e algumas pessoas disseram ouvir um choro distante vindo de dentro das paredes. Sabe quando o coração acelera sem motivo? Foi assim. Tudo isso às 11h20, no exato instante em que Padre Pio teria feito seu alerta. E você sabe que nossa geração não esquece essas coisas. Quando algo marca fundo, fica gravado na memória para sempre. Quem estava presente conta que o céu escureceu, mesmo sem nuvens, e uma sensação de perda tomou conta do povo, como se algo tivesse sido arrancado da alma. Ninguém queria admitir, mas todos sentiram. Alguns dizem que a tragédia não foi um evento físico, mas espiritual. Foi a perda da chance de ouvir. Foi o castigo da descrença. Padre Pio não queria assustar, queria salvar. Mas quem não escuta a voz da fé, acaba ouvindo o som do vazio. E o vazio dói mais do que qualquer ferida. Naquela época, muitos pensavam que milagres eram coisa do passado. Porém, quando os sinais começaram a surgir, a descrença virou desespero. Pessoas corriam às igrejas, outras choravam sozinhas em casa, pedindo perdão por nunca terem acreditado. A dor da consciência pesava como uma pedra no peito. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Esse gesto simples pode ser sua forma de dizer: eu não vou ignorar mais os sinais. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos, só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou no fundo da alma. E se eu disser que alguns milagres silenciosos aconteceram naquele mesmo horário? Uma senhora que não andava há meses levantou sozinha da cama. Um homem que estava à beira da morte abriu os olhos e chamou pelo nome da esposa. Coincidência? Não. Era a prova de que, mesmo diante da descrença, a misericórdia ainda se manifestava. O povo falava baixo, quase sussurrando, como se tivesse medo de atrair a fúria divina. Ninguém queria admitir publicamente, mas os olhares denunciavam. Todos estavam abalados. Até os que riram antes agora se calavam, incapazes de explicar o que viram. O invisível tinha se tornado presente demais. Quantas vezes você, que me escuta agora,
Sentiu arrepio sem explicação. Quantas vezes acordou de madrugada com a sensação de que alguém o chamava pelo nome? Esses sinais não são delírios, são alertas. Padre Pio sabia que muitos de nós, já na maturidade, carregaríamos o fardo da solidão e da descrença. E ainda assim, ele insistia em repetir: tenham coragem, não se afastem, não desistam. Palavras que soam como um bálsamo quando a dor parece insuportável. Não importa se o mundo não acredita. O que importa é o que sua alma sente no silêncio da noite. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Isso não é apenas um comentário, é um grito de fé que o céu escuta. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Naquele instante sombrio, quando o relógio marcou 11h20, algo mudou no ar. Pessoas relataram que ouviram passos pesados no corredor, mesmo estando sozinhas em casa. Outros sentiram como se um olhar atravessasse suas costas, frio, implacável, impossível de ignorar. Ninguém acreditou em Padre Pio quando ele alertou, e essa descrença ecoa até hoje como uma ferida aberta. Quantas vezes você já ignorou um aviso que parecia pequeno, mas depois percebeu que era a diferença entre a vida e a dor? A cada minuto, o medo tomava conta de mais gente. O silêncio pesava tanto que até o barulho do vento soava ameaçador. Quem viveu esse dia nunca mais foi o mesmo. A tragédia não foi só visível, foi sentida no mais profundo da alma. Um aperto, uma sensação de que algo estava para desabar. Era o invisível se mostrando com violência. E Padre Pio já havia dito: quem não ouve os sinais, ouvirá o silêncio da perda. O mais assustador era perceber que não se tratava apenas de histórias de aldeia, mas de relatos espalhados por várias regiões. Mulheres, principalmente as mais velhas, contavam entre lágrimas que suas casas pareciam tomadas por um peso invisível. Objetos caíam sozinhos, portas batiam sem vento, e os relógios travavam exatamente às 11h20. Até hoje há quem guarde esses ponteiros quebrados como lembrança amarga. Não é fácil encarar isso, mas quando a idade avança, a sensibilidade espiritual aumenta. Você sente coisas que os mais jovens não percebem. O coração se torna um radar para aquilo que não se explica. E Padre Pio conhecia essa dor. Ele sabia que a solidão, o medo da perda e as noites em claro seriam os lugares em que a fé precisaria se manifestar com mais força. Não se trata de invenção, mas de sobrevivência espiritual. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Esse comentário pode ser seu grito de fé contra o silêncio que tenta te sufocar. As histórias que chegaram depois são ainda mais perturbadoras. Uma mulher relatou que a imagem de Cristo em sua parede chorou lágrimas escuras. Outra disse que viu uma sombra parada ao lado de sua cama por horas. Havia algo estranho acontecendo, e tudo começou naquele horário maldito. Coincidência? Não. Era o reflexo da descrença. O peso de não ter dado ouvidos ao aviso. O povo começou a sentir medo de dormir. Muitos rezavam sem parar. Outros fechavam as janelas como se fosse possível barrar o invisível com madeira e ferro. Mas nada impedia. Os sinais vinham para todos, acreditando ou não. E os que zombaram foram os que mais sofreram, porque perceberam tarde demais que não se brinca com o sagrado. As marcas desse momento atravessaram gerações. Até hoje, filhos e netos escutam histórias passadas com lágrimas nos olhos. Muitos dizem: minha avó viu o impossível acontecer e nunca mais foi a mesma. Não é teatro, não é lenda. É cicatriz espiritual. E só quem carrega sabe o quanto pesa. Agora pense bem. Quantas vezes você já sentiu que a vida lhe deu sinais, mas você ignorou? Quantas vezes algo te avisou para não ir, para não aceitar, para não confiar, mas você insistiu? Esse é o mesmo erro que fizeram com Padre Pio. Ignoraram. E pagaram caro. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Com o passar dos dias, os sinais não diminuíram. Pelo contrário, aumentaram. O medo crescia, e até as crianças começaram a falar do homem de branco,
que aparecia no quintal durante a noite. Quem ousaria rir disso? Até os mais céticos baixavam a cabeça quando as vozes inocentes falavam do que viam. E a pergunta que ficava era: será que todos esses fenômenos não eram já o aviso de que tempos piores estavam chegando? Quando a tragédia espiritual se instala, não é só o corpo que sente, é a alma que grita. Muitas mulheres dessa época contam que perderam noites inteiras rezando, implorando por misericórdia. Era como se o próprio chão tremesse debaixo dos pés. E quem já passou dos 50 sabe, quando a alma pede ajuda, é porque o perigo já entrou pela porta. Foi nesse cenário que Padre Pio se tornou ainda mais lembrado. As palavras dele voltaram à tona. Vocês não acreditaram, mas a fé é a única defesa contra o invisível. Quem antes zombava, agora se agarrava às imagens, aos terços, às orações. E mesmo assim, a sensação de perseguição espiritual não deixava ninguém em paz. E é aí que surge a grande dúvida: se já fomos avisados, por que insistimos em fechar os ouvidos? Será que preferimos viver no escuro a encarar a verdade que está diante de nós? O silêncio não é ausência de resposta, é o aviso mais alto que o céu pode dar. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Esse gesto simples pode mudar a forma como o invisível se manifesta sobre você. E se eu disser que ainda hoje, às 11h20, relatos continuam acontecendo? Pessoas acordam assustadas, ouvem batidas sem origem, sentem o quarto esfriar de repente. Não é coincidência. É a mesma hora em que Padre Pio foi ignorado, a mesma hora em que o aviso foi dado e ninguém acreditou. Como se o tempo tivesse marcado esse instante para nunca ser esquecido. E não é só medo, é também a chance de salvação, porque junto com os sinais vieram também milagres. Pessoas curadas, portas abertas, respostas que chegaram no momento mais inesperado. É como se Deus quisesse mostrar: quem acredita será protegido, quem duvida enfrentará o peso da solidão. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. E o mais impressionante é que quanto mais você tenta ignorar, mais forte isso bate dentro da alma. Às 11h20, tudo parece parar, como se o próprio tempo fosse forçado a olhar para trás. Quantas pessoas já contaram que sentiram o corpo gelar, mesmo debaixo de cobertas pesadas? Quantas vezes você acordou nesse horário sem motivo, com o coração acelerado, sem conseguir explicar por quê? Nada disso é por acaso. O invisível fala mais alto justamente quando insistimos em fechar os ouvidos. Relatos chegaram de mulheres idosas que viram vultos de parentes falecidos parados à porta de seus quartos. Algumas disseram ouvir vozes chamando seus nomes no escuro. Outras afirmaram sentir o peso de uma mão em seus ombros enquanto rezavam. Tudo isso no mesmo horário em que Padre Pio havia alertado, mas foi ignorado. O medo se tornava real, como se um véu tivesse caído, mostrando a todos que há mais além do que se vê. A angústia aumentava porque não havia explicação. Médicos não entendiam, padres silenciavam, e as famílias se dividiam entre acreditar ou chamar de loucura. Mas quem viveu sabe que não era invenção. O ar parecia pesado, a luz das velas tremia sozinha, e os terços quebravam sem motivo. Imagine segurar seu rosário e de repente ele se partir em 2 partes. Como ignorar um sinal tão claro? Você que já passou dos 50 sabe bem como essas coisas marcam. Nessa idade, cada sensação estranha pesa mais. Cada aviso que chega ao coração tem outro valor. É como se Deus nos chamasse com mais força, porque sabe que precisamos da fé para enfrentar não apenas a vida, mas também o invisível. Padre Pio já dizia: o inimigo age no silêncio, quando você acha que está sozinho. E quantos de nós já sentimos esse silêncio esmagador? Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deixe esse comentário como um ato de resistência espiritual contra o medo que insiste em bater à sua porta. Os jornais da época não quiseram publicar os fatos mais sombrios. Muita coisa foi escondida, abafada,
como se a verdade fosse perigosa demais para ser revelada. Mas os relatos sobrevivem até hoje, passados de boca em boca, de avó para neta, de mãe para filha, porque há coisas que não podem ser apagadas. E o que Padre Pio disse naquela hora terrível ecoa como um trovão até os dias atuais. Alguns estudiosos afirmam que houve registros de fenômenos sobrenaturais em várias cidades no mesmo instante. Imagens que choravam sangue, crucifixos que se moveram sozinhos, e até monges que desmaiaram dentro das igrejas, alegando ter visto luz e trevas brigando diante deles. É impossível acreditar que tudo isso tenha sido mera coincidência. E se fosse apenas medo coletivo, como explicar que em diferentes lugares, sem comunicação, pessoas viveram os mesmos sinais? Isso é o que mais intriga. Algo maior, algo invisível, agia em silêncio. E Padre Pio tentou avisar, mas ninguém quis ouvir. A consequência foi a tragédia espiritual, que deixou cicatrizes que nunca cicatrizaram por completo. Quantas vezes você também ignorou sua intuição? Quantas vezes uma voz dentro de você disse, não vá, não aceite, não confie. Mas mesmo assim você foi. É assim que o inimigo entra, quando achamos que sabemos mais, quando desprezamos os sinais. E o preço, muitas vezes, é dor e arrependimento. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E se eu disser que há documentos ocultos sobre esse episódio? Escritos que ficaram guardados em mosteiros, longe do olhar comum, porque trazem revelações que poderiam assustar quem não tem fé firme. Alguns desses relatos falam de vozes que ecoavam dentro das paredes de pedra, como se os mortos clamassem por atenção. Outros descrevem uma escuridão tão densa que nem a luz de 100 velas conseguia atravessar. Os estudiosos tentam dar explicações científicas, mas sempre esbarram na mesma barreira. Não há lógica que explique o invisível. A ciência cala quando o sobrenatural fala. E isso deveria abrir seus olhos, porque não é apenas história antiga, é realidade que ainda se repete hoje. Você já reparou como muitas vezes o medo aparece de madrugada? É o momento em que a alma está mais vulnerável, quando o silêncio da casa se mistura ao barulho dos pensamentos. É nesse instante que a fé precisa ser mais forte do que o terror. Padre Pio sabia disso e deixou avisos para que não caíssemos nessa armadilha. E o que mais assusta é pensar que ignorar esses sinais pode custar caro, porque quem despreza o invisível acaba sendo devorado por ele. Não é exagero, é fato. Há histórias de pessoas que adoeceram sem causa aparente, que perderam tudo de forma inexplicável, justamente porque não quiseram acreditar. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Não guarde o silêncio, porque o silêncio pode ser a porta que o inimigo usa para entrar. E não pense que o perigo passou. Hoje, às 11h20, em muitas casas pelo mundo, ainda se repetem os mesmos fenômenos. Relógios param. Luzes piscam, o coração dispara. E quem não entende, pensa que é acaso. Mas quem conhece os avisos de Padre Pio sabe, nada é por acaso, tudo é sinal. Foi exatamente isso que fez tantas mulheres da época gritarem de desespero, caírem de joelhos no chão, implorando por misericórdia. O medo não era só pelo que viam, mas pelo que sentiam. Era como se o ar estivesse sendo sugado, como se a vida pudesse escapar a qualquer instante. E você, se estivesse ali, teria forças para resistir? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva, amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva, amém. Eu fui tocado por essa palavra. E quando pensamos que tudo já havia sido revelado, novos testemunhos surgem para reforçar o que Padre Pio dizia. Há relatos de pessoas que sentiram a cama tremer sozinha no silêncio da noite. Outras afirmaram ver vultos parados diante de seus espelhos, olhando fixamente, mas sem refletir suas próprias imagens. Tudo isso coincidindo com o mesmo horário maldito, 11h20. Não é coincidência. É lembrança viva do alerta que ninguém quis ouvir.
E você, está preparado para encarar algo que pode visitar sua casa também? A dor maior, porém, não estava só no medo, mas no arrependimento. Muitos que zombaram choravam depois, dizendo: se eu tivesse dado ouvidos, nada disso teria acontecido. É o peso da consciência que dói mais do que qualquer fenômeno. Você que já passou dos 50 sabe o que significa carregar arrependimentos. É uma ferida que não fecha, um peso que a gente leva para a cama e acorda com ele no peito. Foi exatamente isso que muitos sentiram quando viram os sinais se tornarem realidade. E há algo ainda mais perturbador. Documentos mostram que monges guardaram registros secretos sobre esse episódio. Relataram fenômenos inexplicáveis, como luzes que atravessavam as paredes e vozes que ecoavam no claustro. Alguns disseram ver sombras caminhando sobre os telhados, enquanto os sinos tocavam sozinhos no escuro. Imagine o terror de estar lá, rezando no silêncio, e ouvir passos pesados sem ver ninguém. Você teria coragem de continuar? Esse mistério atravessa gerações porque não se trata de lenda, mas de marcas espirituais que ainda ecoam. Quantas vezes você já sentiu que algo o observava no escuro? Quantas vezes acordou com o coração disparado sem explicação? É exatamente isso que Padre Pio alertava. O inimigo age quando estamos despreparados, quando insistimos em achar que tudo não passa de imaginação. Mas a imaginação não deixa marcas em relógios, nem faz imagens chorarem sangue. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Não seja como os que duvidaram. Levante sua voz e mostre que a fé é maior que o medo. Com o passar dos anos, muitos pensaram que esse episódio seria esquecido. Mas como apagar algo que ainda acontece hoje? Famílias relatam que, ao rezarem, sentem um vento gelado percorrer o corpo. Outros dizem que portas se abrem sozinhas no mesmo horário, como se algo invisível passasse pela casa. Esses fenômenos continuam porque a descrença também continua. E cada vez que ignoramos, damos força ao inimigo. O que assusta é que não são apenas casas simples ou vilarejos que relatam isso. Até mesmo em grandes cidades, em apartamentos de concreto, as histórias se repetem. Pessoas acordam com o som de correntes arrastando no corredor. Outras sentem mãos invisíveis apertando seus tornozelos durante a madrugada. O invisível não escolhe lugar, só escolhe quem está vulnerável. E quem ignora os avisos está sempre vulnerável. Foi nesse clima de medo que começaram a surgir também os milagres. Pessoas que agarraram a fé com todas as forças foram libertas do terror. Uma senhora relatou que, ao segurar seu terço e clamar, Padre Pio, me protege, a sombra que rondava sua casa desapareceu para nunca mais voltar. Outros testemunharam curas repentinas, como se a fé tivesse o poder de selar as portas que estavam abertas para o mal. É exatamente aqui que está a grande diferença. Quem se agarra à fé encontra proteção. Quem insiste em duvidar sofre o peso da descrença. A escolha é sempre nossa. Mas será que temos coragem de escolher certo, mesmo quando tudo parece tremer à nossa volta? Essa é a pergunta que o invisível faz todas as noites. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E não pense que isso é apenas história. Pesquisadores modernos analisaram os relógios quebrados, as imagens marcadas, e não encontraram explicação. Como um objeto para sozinho sem falha mecânica, como uma imagem derrama líquido sem tubo escondido. A ciência não responde, mas a fé já havia explicado. Sinais não são para serem estudados, são para serem reconhecidos. Você precisa entender que esses fenômenos não são para assustar apenas, mas para alertar. São o chamado para se aproximar mais de Deus, para não deixar a descrença abrir portas perigosas. Padre Pio foi claro em suas palavras. O inimigo entra pelo silêncio da dúvida, e não há nada mais verdadeiro. Cada vez que deixamos de acreditar, damos espaço para que o invisível haja. E talvez o mais assustador seja saber que muitos dos que ignoraram já não estão mais aqui. Histórias falam de mortes repentinas, doenças misteriosas e quedas inesperadas. O medo não foi apenas psicológico, foi físico. Quem desprezou a fé acabou pagando um preço alto demais. E se você acha que isso não pode acontecer agora, lembre-se,
O horário ainda é o mesmo, os sinais ainda se repetem, e a descrença ainda é a mesma. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Sua declaração pode ser a barreira entre o medo e a proteção. E se eu disser que os próximos tempos já estavam profetizados? Escritos antigos falam de noites escuras, em que a humanidade seria testada pela fé. Não é apenas uma história distante, é algo que pode estar prestes a acontecer de novo. E você, estará pronto? Ou vai rir, como riram de Padre Pio, e depois se arrepender quando os sinais baterem na sua porta? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O livro está no comentário, fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. E a verdade mais dura é que aqueles que se fecharam à fé pagaram o preço mais alto. Alguns adoeceram repentinamente, sem causa aparente, como se a própria vitalidade tivesse sido drenada. Outros perderam tudo de forma inesperada: bens, família, até a vontade de viver. Essas histórias não são lendas, são lembranças contadas entre lágrimas por quem presenciou a fúria invisível quando os sinais foram ignorados. Você já sentiu que algo inexplicável atrapalha seus caminhos? Então entenda, pode ser exatamente o reflexo daquilo que você insiste em duvidar. Muitas mulheres, principalmente as mais idosas, relataram que sentiram cheiro de enxofre dentro de suas casas, sem que houvesse qualquer origem natural. Era o mesmo odor que, segundo testemunhas, antecedia manifestações de tormenta espiritual. Isso deixou comunidades inteiras em estado de alerta, pois até as paredes das igrejas pareciam exalar esse cheiro estranho. Não havia como esconder. O invisível estava presente. E o coração de quem acreditava tremia ainda mais forte. Os registros mostram que, em várias regiões, os pássaros se calaram de repente no exato horário em que tudo acontecia. O silêncio dos animais é sempre sinal de perigo, e quem vive no campo sabe disso. Mas o que fazer quando até a natureza parece sentir o peso daquilo que é sobrenatural? Ninguém sabia para onde correr, porque não há como se esconder do que não tem corpo, mas tem força. E você, que já passou tantas noites em claro, sabe como é sentir o coração bater sem motivo. Já sentiu aquela sensação de que alguém está parado ao seu lado, mesmo quando não há ninguém? Esses momentos são lembretes de que há algo além da vida comum, algo que exige fé para não ser devorado. Padre Pio não queria assustar, queria salvar, mas a maioria preferiu rir, e é por isso que a tragédia espiritual foi tão pesada. Declare amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Não deixe o silêncio consumir sua voz, porque cada palavra de fé é uma arma contra o invisível. Com o tempo surgiram rumores de que monges guardavam diários secretos sobre essas manifestações. Relatos detalhavam noites inteiras em que os corredores dos conventos ecoavam passos pesados, mesmo quando todos estavam em oração. Um deles descreveu que viu uma sombra se aproximar do altar, tocar o cálice sagrado e depois desaparecer diante dos seus olhos. E você sabe o que significa o sagrado ser tocado pelo profano. É sinal de ataque direto às almas. A pressão aumentava quando até crianças começaram a relatar visões. Elas descreviam um homem de olhos tristes que aparecia em seus quartos durante a madrugada. Muitas mães choraram ao ouvir essas histórias, porque sabiam que seus filhos não poderiam inventar tamanha descrição. Seria esse homem o reflexo do sofrimento que o mundo ignorava? Ou seria apenas o inimigo tentando se disfarçar para entrar nas casas? O medo estava em cada palavra. E quanto mais se rezava, mais forte parecia a batalha. Pessoas relatavam ouvir orações sussurradas vindas do nada, como se vozes invisíveis estivessem clamando por redenção. Era impossível distinguir se eram vozes do céu ou do abismo, mas todas provocavam calafrios. Quem estava presente dizia que o ar ficava tão denso que respirar se tornava um esforço doloroso. Isso deixou marcas que nunca desapareceram. Até hoje muitos evitam falar sobre esse horário como se fosse tabu. Preferem o silêncio porque acreditam que mencionar pode atrair o mal de volta.
Mas ignorar não é solução. É justamente no silêncio que o inimigo cresce. E é por isso que você precisa ouvir agora. Não repita o erro de quem duvidou de Padre Pio. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E se eu lhe contar que muitos estudiosos afirmam que esses fenômenos eram apenas o início? Eles acreditam que aquilo foi apenas um ensaio para algo muito maior que ainda virá. As profecias falam de noites inteiras em que a humanidade será testada pela escuridão, em que apenas aqueles que se agarram à fé permanecerão de pé. Você está preparado para esse momento? Ou vai esperar o medo bater à sua porta para acreditar? Não são apenas sinais antigos. Hoje, milhares relatam experiências idênticas. Luzes que se apagam sozinhas, vozes chamando pelo nome. Sonhos tão reais que deixam marcas no corpo. Você já acordou com a sensação de ter sido tocado? Já abriu os olhos no meio da noite e viu uma sombra parada ao lado da sua cama? Esses são os sinais de que o invisível continua agindo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E o que mais intriga é que, ao mesmo tempo em que o terror se manifestava, milagres também aconteciam. Pessoas doentes levantavam das camas, mulheres estéreis engravidavam, e famílias quebradas encontravam reconciliação. Como se Deus quisesse provar que, mesmo diante da descrença, ainda havia misericórdia para quem clamasse com sinceridade. As lágrimas dessas mulheres não eram apenas de medo, mas de alívio, porque perceberam que não estavam sozinhas, mesmo quando tudo parecia perdido. Você já sentiu esse alívio? Como se uma mão invisível tivesse te levantado quando achava que não tinha mais forças? Esse é o poder que Padre Pio tentou mostrar, mas que muitos recusaram por pura soberba. Escreva: Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Esse comentário é mais do que palavras. É um sinal de que você está escolhendo acreditar. E muitos não compreendem que os sinais nunca cessaram. Eles apenas mudaram de intensidade, como se fossem ecos de um aviso que ainda insiste em se repetir. Há registros de pessoas que, ao olharem para o céu exatamente às 11h20, viram algo diferente, como se o sol perdesse seu brilho por alguns segundos. Outros afirmam que, nesse mesmo instante, uma sensação de vazio tomou conta da casa inteira, deixando até os animais inquietos. Será mesmo coincidência? Ou será o mesmo chamado que, há décadas, foi ignorado quando Padre Pio alertou? O mais doloroso é perceber que a maioria das pessoas só se abre para acreditar quando já é tarde demais. Quantas vezes alguém da sua família precisou passar por sofrimento para depois reconhecer que Deus já havia dado sinais antes? É como uma ferida que só dói quando já está aberta. Padre Pio sabia que esse seria o maior erro da humanidade: não dar ouvidos enquanto ainda há tempo. E é exatamente essa cegueira que continua trazendo tragédias silenciosas às casas que escolhem não acreditar. Não se trata de superstições, mas de fatos marcados na memória de famílias inteiras. Há mulheres que contam que, por meses, não conseguiram dormir porque ouviam passos arrastados em suas casas. Algumas chegaram a ver vultos se movendo pelos corredores, como se algo quisesse chamar a atenção. Em muitos casos, essas mesmas mulheres só encontraram paz quando decidiram clamar com fé, pedindo intercessão. É aí que está a chave. O medo só perde a força diante da fé verdadeira. Você, que me escuta agora, sabe bem o que significa acordar no meio da noite e sentir o coração disparado. Sabe como é olhar para o lado e ter certeza de que há alguém no quarto, mesmo quando não há. Esses sinais são lembranças vivas de que o invisível existe e de que, sem fé, não há proteção. Padre Pio dizia que o inimigo age quando percebe fraqueza. E a dúvida, essa sim, é a porta mais aberta para o mal. Declare: Eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Suas palavras não ficam apenas aqui. Elas ecoam no invisível, como escudos de luz contra toda a escuridão.
O que assusta ainda mais é que estudiosos confirmam. Há regiões onde os sinais se concentram com mais força. Casas em que os relógios quebram sempre no mesmo horário. Igrejas em que imagens choram sozinhas. Cemitérios em que vozes ecoam mesmo na ausência de pessoas. Esses fenômenos não são isolados. São fragmentos de um mesmo aviso. Um lembrete de que o céu continua tentando falar com a terra. E se você acha que tudo isso ficou no passado, está enganado. Até hoje, fiéis relatam acontecimentos estranhos que não encontram explicação. Pessoas filmam sombras atravessando corredores, celulares captam vozes em gravações que estavam em silêncio. O mundo espiritual não desapareceu, apenas se intensificou. E quem não está preparado pode ser surpreendido a qualquer momento. Há famílias inteiras que tiveram suas vidas transformadas após reconhecerem esses sinais. Algumas foram libertas de doenças incuráveis, outras encontraram paz depois de anos de tormenta. Tudo isso porque decidiram acreditar, decidiram abrir o coração para a intercessão que havia sido rejeitada por tantos no passado. A diferença entre viver no terror e viver na proteção está em uma simples escolha: acreditar ou duvidar. E é justamente nesse ponto que o medo se torna o maior aliado do inimigo. Porque o medo paralisa, rouba a fé e sufoca a esperança. Quantas vezes você já deixou de orar porque achava que não adiantava mais? Quantas vezes sentiu que Deus se esqueceu de você? Esse é o jogo do invisível. Fazer você acreditar que está sozinho, quando na verdade nunca esteve. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Mas não pense que esses sinais são apenas para assustar. Eles também são convites. Convites para você se fortalecer na fé, para se preparar para os dias que ainda virão. Porque as profecias são claras. Haverá noites de trevas, em que a única luz será a chama da oração. Haverá momentos em que a ciência se calará, e apenas a fé sustentará os corações. E você precisa escolher de que lado estará quando isso acontecer. Alguns documentos escondidos em conventos falam de revelações ainda mais sombrias. Noites em que o céu parecerá se fechar, e vozes invisíveis gritarão pelos cantos das cidades. Se isso acontecer, não haverá como negar que o aviso já foi dado muito antes. O que você faria se acordasse e visse sua casa cercada por algo que não pode ser visto? Você teria forças para resistir? Ou seria mais um que cede ao medo? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E talvez o mais perturbador seja pensar que tudo isso é apenas o começo. Que os sinais de hoje são apenas ensaios para algo maior que ainda está por vir. Padre Pio não falava apenas para o seu tempo, mas para o nosso também. Ele sabia que a humanidade caminharia cada vez mais para a descrença, e por isso os avisos seriam ainda mais intensos. A tragédia maior não é o que já aconteceu, mas o que ainda pode acontecer se continuarmos a duvidar. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Sua declaração pode ser a diferença entre ser consumido pelo medo ou protegido pela fé. E quando pensamos que tudo já foi contado, surgem novos relatos que deixam ainda mais claro o peso desse aviso ignorado. Há testemunhos de famílias inteiras que acordaram no mesmo instante, sem motivo aparente, sentindo uma pressão no peito como se algo invisível os sufocasse. Os relógios da casa pararam juntos às 11h20. Nada mais se moveu. Apenas a sensação de que o tempo havia congelado. Você já imaginou estar sentado na sua sala, olhar para o relógio e ver que os ponteiros não avançam mais? É exatamente esse o tipo de terror que marcou aqueles que duvidaram de Padre Pio. O arrependimento desses dias se tornou insuportável. Pessoas que riram dele começaram a chorar, pedindo perdão, mas já era tarde demais. Porque o que foi visto não pode ser apagado, e o que foi sentido jamais pode ser esquecido. E você? Quantas vezes também ignorou sinais que a vida colocou diante de você?
Quantas vezes preferiu achar que era coincidência, quando na verdade era Deus tentando chamar sua atenção? Essa é a dor de muitos que hoje carregam na alma o peso de não ter acreditado. Alguns escritos antigos falam de uma escuridão que tomou conta de vilarejos inteiros. Não era noite, mas a luz parecia ter sido sugada do céu. Pessoas diziam não enxergar nada além de poucos passos à frente. Imagine olhar pela janela e perceber que a rua desapareceu, que o mundo foi engolido por um véu negro. Foi assim que muitos viveram aquela hora amaldiçoada. E foi exatamente às 11h20, o mesmo horário ignorado pelos que riram do aviso. Você sabe como é sentir o coração disparar sem razão. Você já acordou no meio da noite com o quarto gelado, mesmo estando embaixo das cobertas. Essas não são sensações comuns, são sinais. E Padre Pio deixou claro: o inimigo se manifesta no silêncio, quando você acha que está seguro. Quantos de nós já sentimos exatamente isso, mas preferimos não falar com medo de parecer loucura? É esse silêncio que mantém as portas abertas para o mal. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Porque sua palavra pode ser a diferença entre viver na sombra do medo ou caminhar protegido pela luz. Os registros mostram também que monges ficaram dias sem conseguir dormir, pois ouviam gritos vindo das paredes do mosteiro. Não havia ninguém, mas o som era real, tão real que fazia ecoar nos corredores. Um deles descreveu que via vultos passarem diante das velas, apagando-as instantaneamente. Era impossível não acreditar depois de presenciar tamanha manifestação. E você? Teria coragem de ficar sozinho em um lugar tomado por vozes invisíveis? A curiosidade que envolve esses relatos só cresce quando pensamos que eles não estão presos ao passado. Até hoje, famílias afirmam viver experiências semelhantes. Imagens que choram, portas que batem sozinhas, vozes que sussurram seus nomes no escuro. Tudo isso se repete no mesmo horário, 11h20. Não há como ignorar, porque é o mesmo aviso ecoando através dos tempos. O mais intrigante é que muitos que estavam presentes naqueles dias afirmaram ter visto uma figura de luz atravessando os campos. Uns acreditavam que era um anjo, outros achavam que era a própria presença de Cristo, chamando para o arrependimento. Seja como for, todos sentiram medo e reverência diante do inexplicável. E você, se visse essa luz diante de seus olhos, teria fé suficiente para reconhecê-la? Ou viraria as costas, como tantos fizeram? Esses testemunhos não são apenas curiosidades históricas. Eles são lembretes vivos de que ainda há tempo para acreditar, mas não por muito tempo. Porque as profecias falam que os dias de trevas voltarão, e somente os que tiverem fé estarão protegidos. Padre Pio já havia anunciado, mas o mundo preferiu ignorar. Hoje, você tem a chance de não cometer o mesmo erro. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E quando se fala em escuridão, não é apenas ausência de luz. É o medo tomando conta, é a sensação de abandono, é o coração acreditando que Deus se esqueceu de você. Quantas vezes você já sentiu isso? Quantas vezes se perguntou se ainda valia a pena continuar? É nesse ponto que a fé precisa gritar mais alto, porque é exatamente ali que o inimigo tenta se instalar. Padre Pio dizia que os momentos mais sombrios são os que mais exigem coragem espiritual. Algumas famílias que sobreviveram àquele dia contaram que somente quem se ajoelhou em oração conseguiu sentir alívio. Mesmo quando a casa parecia estremecer, mesmo quando as vozes gritavam em seus ouvidos, quem clamou foi protegido. Esse é o segredo que poucos entendem. Não é a ausência de dor, mas a presença de fé que faz a diferença. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E você precisa entender, esse aviso não é apenas para lembrar de um passado distante. Ele é um chamado para se preparar agora, porque os sinais continuam, e quem ainda insiste em ignorar,
pode pagar o mesmo preço que tantos pagaram antes. As trevas não escolhem idade, não escolhem lugar, não escolhem casa. Elas entram onde encontram brecha, e a dúvida é a maior de todas as brechas. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Sua declaração é uma muralha que o inimigo não atravessa.